A Mariana tem 27 anos, é arquiteta em Lisboa, ganha 1.400 euros líquidos por mês e quer comprar uma casa de 200 mil euros. Ela fez as contas. Para dar 10% de entrada precisa de 20 mil euros poupados. E se ela poupar 300 euros por mês, que já é um bom bocado das suas poupanças, demora mais de 5 anos a chegar lá. 5 anos, com 33 anos de idade, numa casa que, entretanto, já vai custar provavelmente muito mais. A Mariana estava prestes a desistir quando uma colega lhe disse: "Epá, espera, há apoios do Estado para isso." E apoios a sério. Ela não acreditou. Achou que era mais uma daquelas coisas que existem no papel, mas que na prática não funcionam para ninguém. Estava errada. Nos próximos minutos vou mostrar exatamente quais são estes apoios, como funcionam, quem pode aceder, quanto é que poupas na prática e o que é que tens de fazer passo a passo para não perderes nenhum deles. Porque nós na Desconheço fazemos os vídeos mais completos sobre os temas mais importantes da vida dos portugueses, com a missão de tornar a literacia financeira acessível a todos. E com mais de 42 mil portugueses que confiarem em nós, hoje vamos ao fundo sobre o que é que pode ser a diferença entre teres a tua casa de sonho ou não. Subscreve para te juntares à nossa missão e chegarmos aos 50 mil subscritores ainda este ano. Antes de falarmos dos apoios, é importante dizer que eles são válidos apenas até ao final do ano. Depois disso, só Deus é que sabe. E porquê é que eles existem? A história da Mariana não é exceção, é quase a regra, é a realidade de muitos jovens. Em Portugal, cerca de 68% dos jovens entre os 20 e os 29 anos ainda vivem com os pais. A idade média para sair de casa é aos 29 anos, uma das mais altas da Europa. E não é por falta de vontade. O principal problema é conseguir a entrada para casa e pronto, comprar uma casa. A regra geral, os bancos só emprestam até 90% do valor do imóvel. Os outros 10% têm de sair do teu bolso. Por exemplo, se uma casa custa 200 mil euros, o banco empresta no máximo 180 mil. Os 20 mil restantes têm de ser poupados. Foi precisamente para ajudar a resolver este problema que o Estado criou a garantia pública. Mas atenção, estes apoios de que vamos falar só são válidos até ao final do ano, como disse há bocadinho. Por isso é que é importante este vídeo neste momento. Então vamos lá ao primeiro apoio, a garantia pública do Estado, o financiamento a 100%. Este é o apoio mais importante e se calhar o menos bem compreendido. A garantia pública do Estado funciona, vamos dizer, como um fiador, em que o Estado pode cobrir até 15% do valor da tua casa. Isto permite que o banco te empreste até 100% do valor que precisas, sem necessidade de dares entrada, pelo menos do teu bolso. Então, como é que isto afeta a Mariana? Ela quer comprar uma casa de 200 mil euros. Sem a garantia do Estado, precisa ter 20 mil euros poupados no mínimo. E já vimos que isso leva mais de 5 anos. Com a garantia, o Estado cobra esses 20 mil como fiador e a Mariana consegue o financiamento a 100% e pode comprar a casa agora e não daqui a meia década. Mas há coisas importantes que tens de perceber sobre esta garantia e que a Mariana também, claro, teve de aprender. O Estado não paga nada adiantado. A garantia só entra em ação se deixares de pagar as tuas prestações. Neste caso, o Estado paga ao banco os tais 15%. E depois tens de resolver a situação diretamente com o Estado. Ou seja, a dívida não desaparece. Muda é de credor. Depois temos a garantia que dura 10 anos. Após esse período, caduca automaticamente. A garantia pode cessar antes se venderes a casa e se colocares para arrendar ou se pagares uma parte ou a totalidade do empréstimo antes do prazo, aquele reembolso antecipado, a garantia diminui ou até pode caducar. E por último, aqui na parte da garantia, os bancos não são obrigados a aderir. Antes de avançares, confirma se o teu banco, onde queres pedir o crédito, aderiu ao protocolo da garantia pública. E agora, quais são os critérios para ter acesso a isto da garantia pública? Tens de ter entre 18 e 35 anos, mas se fores um casal, os dois têm de ter até 35 anos, teres morada fiscal em Portugal, teres rendimentos que não ultrapassem o 8º escalão do IRS, ou seja, menos de 86.634 euros anuais em 2025, não seres proprietário de nenhum prédio urbano, não teres dívidas à autoridade tributária nem à segurança social, nunca teres beneficiado desta garantia anteriormente, o valor da casa tem de ser até 450 mil euros e o contrato tem de ser celebrado até 31 de dezembro de 2026 este ano. E se já estás a tomar nota disto tudo e sentes que está a ser útil, deixa aqui um gosto no vídeo, ajuda-nos bastante a chegar a mais jovens portugueses que precisam desta informação. E agora entramos no apoio número 2, que estás isento de IMT e imposto do selo. O segundo apoio é estar isento destes dois impostos. Normalmente, quando compras uma casa, pagas o IMT, que é o imposto municipal, e o imposto de selo, que é 0,8% sobre o valor da casa. Mas desde 1 de agosto de 2024, os jovens até aos 35 anos que comprem a primeira casa estão isentos de ambos. Quando a Mariana percebeu isto, perguntou logo: bem, mas vamos lá aqui ao que interessa, quanto é que isto é em euros? E vamos lá ver. Para a casa dela, 200 mil euros em Portugal, sem a isenção ela pagaria 5.142 euros. Com a isenção paga 0.
mas há limites aqui que tens de conhecer, como é óbvio, há sempre letras pequeninas. A isenção aplica-se a casas até 330.539 euros, que é o valor máximo do quarto escalão do IMT em 2026. Para casas entre os 330.539 e 660.982, a isenção não é de 100%, pagas imposto sobre o valor acima daqueles 330.000. Para casas acima dos 660.000, aí não estás isento, pagas o imposto e pronto. Se um dos elementos do casal tiver mais de 35 anos, a isenção é de 50%. Ou seja, o mais novo fica isento e a outra pessoa paga metade. Então, mas quem é que pode estar isento de IMT e imposto do selo? Como vimos aqui há bocadinho, tens de ter até 35 anos. Se fores independente para efeitos de IRS, ou seja, não ser dependente no ano da compra. Depois, se comprares a tua primeira habitação própria e permanente e se tiveres sido proprietário de uma casa nos últimos 3 anos. E agora, para pedires isto, como é que fazes? Tens de fazê-lo antes da escritura. Vais ao portal das finanças e preenches o modelo 1 do IMT com os dados dos compradores, a descrição do imóvel e o valor da compra. E como sabes, comprar casa é das decisões mais importantes que vais tomar na tua vida. Por isso, qualquer dúvida que tenhas, estás à vontade para nos contactar. Basta mandares um e-mail para geral@disconheco.com e vamos apontar-te a melhor solução para o teu caso, ou pelo menos ajudar-te no conseguirmos. Estamos cá para te ajudar, não precisas de estar sozinho nesta grande decisão. E passamos agora ao apoio número 3, estar isento das taxas de registro. Este é o apoio que quase ninguém conhece, mas que também te faz poupar aqui alguns trocos. Quando compras uma casa, tens de pagar os emolumentos de registro, os custos da compra e da hipoteca. Em condições normais, pagas mais coisa, menos coisa, 700 euros. Com a isenção jovem, tens um desconto de 450 euros, ou seja, pagas ali apenas 250. Se registares apenas a casa sem hipoteca, o desconto é de 225 euros. Não é o apoio mais interessante dos três, como é óbvio, mas são 450 euros que ficam no teu bolso, sem fazeres nada de especial para isso. E a Mariana, quando somou tudo, ficou a olhar aqui para os números. Entrada que não precisa dar, 20.000 euros. IMT e imposto do selo que não paga, 5.142. Emolumentos de registro com desconto, 450 euros. Isto é ótimo, mais de 25.000 euros que o Estado lhe estava a poupar e ela não sabia que existiam. Estava a poupar, QB, porque o dinheiro é dela. Mas, e já que estamos aqui a falar de poupar dinheiro e tomar boas decisões financeiras, deixa-me fazer aqui uma pequena pausa para te falar de algo que pode ajudar-te nessa jornada. Se estás a pensar em comprar casa, provavelmente também estás a pensar em como fazer crescer as tuas poupanças enquanto esperas pelo momento certo. E é aqui que entra a XTB, a parceira do canal. A XTB é uma das corretoras mais recomendadas para quem quer começar a investir em Portugal. Primeiro, é regulada pela CMVM aqui em Portugal. Não é uma plataforma qualquer. Segundo, não te cobra comissões em ações e ETFs até 100.000 euros mensais. Para a maioria de nós, isto significa investir sem custos de transação. Terceiro, tem planos de investimento automáticos, defines o valor que queres investir por mês, escolhes ETFs e a plataforma, faz o resto. Nunca mais te esqueces de investir. Abrir conta demora apenas 10 minutos e é tudo online. Podes começar com 10 euros. E se te interessar, o link está na descrição. E se abrires conta com o código DISCONHECO, recebes 2 e-books grátis nossos sobre como investir em ETFs e em ações individuais super completos, com templates extras e tudo mais. Estes e-books só estão disponíveis de forma grátis se fizeres conta pela XTB. Mas lembra-te que investir tem riscos e nunca investas nada que não podes perder. A Mariana ficou logo entusiasmada, mas depois de perceber os apoios fez a pergunta certa. Ok, mas eu sei que nada disto é um mar de rosas. O que é que eu ainda tenho de pagar? Boa pergunta. Há despesas que continuam a existir, como é óbvio, e que tens de contar no teu orçamento. A primeira é o imposto do selo sobre o crédito. É diferente do imposto de selo sobre a compra, de que estás isento, é aquele que falámos há bocadinho. Este incide sobre o valor que o banco te empresta. Para prazos superiores a 5 anos, que é a maioria dos créditos de habitação, a taxa é de 0,6%. No caso da Mariana, pediu 200.000 euros ao banco, paga 1.200 euros de imposto do selo sobre o crédito, não há qualquer isenção aqui. Depois, a comissões bancárias. Há 3 comissões que os bancos te cobram. Comissão de estudo, para análise do pedido de crédito, ronda ali os 200 euros a 300 e é cobrada mesmo que o crédito não seja aprovado. A comissão de avaliação, onde um perito independente avalia a casa, também ronda ali os 200 a 300 euros. E a comissão de formalização, para os gastos administrativos, que também é mais ou menos ali 200 euros. A Mariana ficou a saber que, mesmo com todos os apoios, ia ter cerca de 700 a 900 euros disponíveis para estas comissões antes de assinar a escritura. Depois temos os seguros obrigatórios. Para te emprestar dinheiro, o banco exige 2 seguros. Temos o seguro de vida, em que a casa fica paga em caso de morte ou invalidez. Há 2 tipos de cobertura. A IAD, que é invalidez absoluta e definitiva, menos abrangente, e a ITP, que é invalidez total e permanente, para um grau de incapacidade mínimo de 60%.
E depois temos o seguro multirriscos, em que protege a tua casa contra incêndios, inundações, furtos, avarias e outros danos. O valor que recebes corresponde ao custo de reconstrução da casa. E agora que já estás a par de todos os custos à volta do crédito de habitação jovem, é importante dominares certos conceitos antes de assinares, seja o que for. E é por isso que preparamos para ti um Excel super completo, onde explicamos o que é spread, taxa de esforço, TAN, TAEG, entre outras coisas. E vais saber quais são os principais documentos de que precisas para pedir um crédito de habitação. Podes encontrar estes bónus na nossa comunidade, é completamente grátis, basta ir à secção Classroom e depois bónus e recursos. É grátis, o link está na descrição. E o Estado criou um conjunto de apoios que, se forem bem aproveitados, podem fazer-te poupar dezenas de milhares de euros na compra da tua casa. Não quer dizer que seja o mais certo a fazer, porque vais aumentar muito mais o valor do crédito e das prestações, mas convém considerar. Mas estes apoios acabam no final do ano, ou podem acabar no final do ano. Por isso, se estás a pensar avançar, começa já. Não deixes para depois, porque isso pode literalmente custar-te dinheiro. E por falar em começar, fizemos 2 vídeos, parte 1 e parte 2, a explicar a verdade chocante sobre o crédito de habitação em Portugal. Na parte 1, vais perceber como é que é o processo de conseguir crédito e o que mudou este ano. Portanto, tens aqui para ver esse vídeo.